Boa noite, casa. Boa noite, casa. Boa noite, casa. Máscara, álcool em gel. Nunca é demais falar. E cuidado, autocuidado, cuidado da família, cuidado do próximo. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, para que tenhamos experiências com o nosso Pai Celestial. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, Jesus. Toma-nos pela mão e guia-nos à vida que o Senhor nos prometeu, a vida abundante. Nós te pedimos assim, pedimos-te apelando à tua misericórdia, à tua graça, à tua bondade, e sabendo que não é outro desejo do teu coração, senão vida e vida em abundância para todos nós. Obrigado por estar conosco. Amém. Dias difíceis, hein? Dias de muita complicação, muito cuidado, muita atenção. Esperamos o tempo quando nos reencontraremos. As igrejas começaram a abrir, hein? Recebi várias notícias de pastores que resolveram abrir os templos e receber de volta as pessoas para as celebrações presenciais. Não foi o nosso caso na IBAB e, infelizmente, acredito que não será tão cedo. Os pastores estavam fazendo referência ao decreto federal que diz que igreja é atividade essencial. Eu tenho repetido que igreja é atividade essencial, mas culto de domingo não, culto no templo não. Da mesma forma que a família é atividade essencial, mas o almoço de domingo não é. Então é tempo de ser família, embora a gente não possa almoçar junto no domingo. É tempo de ser igreja, embora a gente não esteja presencialmente reunido. E, na verdade, no meu entendimento, não nos reunirmos presencialmente é a melhor forma de sermos igreja, porque é a maneira como nos cuidamos uns dos outros e cuidamos da nossa cidade, da nossa sociedade, cuidamos do nosso próximo. Então, esse é um tempo de mantermos o nosso resguardo, a nossa quarentena e quem pode permanecer em casa. Nossa conversa de hoje, no Talmidim 52, eu estou na página 150. O tema de hoje é paradoxo. Paradoxo. Paradoxo, você sabe o que é, né? Paradoxo é a relação de duas realidades que aparentemente se contrapõem, se contradizem e se anulam mutuamente. Mas é justamente na afirmação dos dois opostos e dos dois polos antagônicos que se afirma uma verdade maior ou uma verdade acima. Por exemplo, quando Jesus diz: quem perder a sua vida por amor de mim a achará, é um paradoxo. É dando que se recebe, é um outro paradoxo. Então, o nosso encontro de hoje é sobre paradoxo e está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E acredito que de toda a série Talmidim, esse é o único texto fora dos evangelhos que nós estamos lendo. Atos capítulo 2, os versículos de 22 a 24, quando o apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, ele diz:
Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Este homem foi entregue a vocês por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha, esse é um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento, importantíssimo da gente entender. Paradoxo. Pergunta que dá origem a esse texto aqui é: quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Você pode dizer assim, quem matou Jesus foram os judeus. Porque Jesus era o Messias judeu, o povo judeu não o recebeu como Messias, a Bíblia inclusive diz isso, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então os judeus que não reconheceram em Jesus o seu Messias, o entregaram à morte. Foram os judeus. Muita gente acredita nisso mesmo. Foram os judeus. A perseguição ao povo judeu acontece em grande parte com essa pecha e com esse estigma de que eles mataram Jesus. Alguém diria assim, não foram todos os judeus. Foram os líderes religiosos do judaísmo daquela época. Foi o Sinédrio, o tribunal religioso judaico. Foram os sacerdotes. Foram Anás e Caifás. Foram os líderes religiosos. O povo foi manipulado pelos líderes religiosos. Anás e Caifás articularam e mataram Jesus. Outros diriam assim, não foi não. Não foi não, porque quando Pilatos falou, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, como era costume na Páscoa, os romanos, as autoridades romanas libertavam um prisioneiro, o Pilatos disse, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E a multidão gritou, Barrabás, Barrabás. Então foi a multidão. A multidão sabia. A multidão sabia muito bem o que estava querendo, o que estava pedindo, tinha motivos para sacrificar Jesus. Então foi a multidão que matou Jesus. E alguém diria assim, não foi a multidão, não, foi Pilatos. Porque Pilatos poderia ter livrado Jesus da morte, mas ele lavou as suas mãos. Então foi Pilatos. Pilatos era a autoridade romana que poderia ter impedido a crucificação de Jesus. Porque o que acontecia naquela época era o seguinte, os romanos tinham os judeus como sua colônia. Pilatos é o governador romano, e aqui os judeus têm um rei, chamado Herodes. Então tem Pilatos, Herodes, que é o rei dos judeus, e aqui os judeus têm a sua estrutura religiosa, tem o Sinédrio, o tribunal religioso, que tem Anás e Caifás, ou Caifás é o sumo sacerdote. O que acontece é que Jesus está dizendo que é o Messias. Se ele é o Messias, ele é aquele que vai ocupar o trono de Israel. Quando ele ocupa o trono de Israel, isso significa que Israel entra em conflito contra Roma e vai, então, entrar em guerra para tornar-se independente do domínio romano. Só que os judeus, os religiosos, os circunstantes, o povo judeu daquela época, não recebeu Jesus como Messias e o acusou de ser um falso Messias, e inclusive o acusou de blasfêmia, de ser um Messias que está reivindicando ser igual a Deus. Mas eles não poderiam condenar à morte a pessoa de Jesus, porque o domínio romano impedia que as suas colônias executassem a pena de morte. Mas os sacerdotes, o Sinédrio, pensou o seguinte, olha,
A popularidade de Jesus está crescendo tanto que daqui a pouco não vai dar para segurar. E quando chegar no imperador, quando chegar lá em Roma, que está acontecendo isso aqui, Roma vai passar o carro em cima de todo mundo e vai atropelar, e não vai sobrar nada para ninguém. Não vai sobrar Sinédrio, não vai sobrar o sacerdote, não vai sobrar o rei Herodes, não vai sobrar nem mesmo Pilatos. Não vai sobrar nada, porque quando Roma vier aqui acabar com essa rebelião, essa revolta, esse levante popular em nome desse Jesus aí, Roma vai matar todo mundo. É isso que o Caifás fala, dizendo o seguinte: é melhor que morra um só homem do que todo mundo. E é assim que eles entregam Jesus para a autoridade romana, para Pilatos, acusando Jesus de ser um rebelde político. Dizendo, ó, esse cara aí está dizendo que é nosso rei, mas ele não, ele é um falso rei. Nós não queremos saber dele, não. E ó, ele está causando confusão, e se o imperador ficar sabendo que você não fez nada, vai sobrar para o seu lado também. É aí que Pilatos entra na jogada. O Pilatos conversa com Jesus e chega à conclusão de que ele não é um criminoso, que ele não tem crime nenhum. Fala, olha, eu acho esse homem inocente, eu acho que ele não é nada disso que vocês estão falando, mas, por uma conveniência, o Pilatos diz, vocês escolhem aí, querem que eu solte Jesus ou Barrabás, e a multidão solta. Então, para falar assim, quem matou Jesus, todo mundo matou Jesus. Os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, o Pilatos matou Jesus, o Sinédrio matou Jesus, o Anás, o Caifás matou Jesus, e você também matou Jesus, meu amigo. Você também matou Jesus, minha amiga. Todo mundo matou Jesus. Essa é uma verdade muito interessante, porque a nossa prepotência, né? A nossa prepotência é tamanha que nós nos achamos inocentes. Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo um estudo bíblico, falando sobre o pecado de Adão e Eva, e uma senhora que estava na primeira fileira disse assim, essa Eva é uma desgraçada, porque se eu tivesse lá eu não teria comido a maçã. Pensa um negócio desse, a mulher falou isso. Eu acho que tem um monte de gente que diz assim, se eu tivesse no meio da multidão eu não teria gritado Barrabás. Se eu fosse Pilatos eu não teria lavado as mãos. Todo mundo se acha inocente. A grande questão é que quando Pedro diz, vocês, com a ajuda de homens perversos, assassinaram Jesus, esse vocês inclui eu e você. E esse é o grande conflito e o grande paradoxo da morte de Jesus. É que, muito embora Pedro diga, Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, ao mesmo tempo Jesus foi assassinado cruelmente por nós. Porque a rejeição a Jesus é uma rejeição a Deus, da mesma forma que a aceitação de Jesus é uma aceitação de Deus. Então, tem esse paradoxo aqui na morte de Jesus. Deus disse sim para a humanidade e a humanidade disse não para Deus. Então, a morte de Jesus é ao mesmo tempo a humanidade dizendo não para Deus, crucificando Jesus, e Deus dizendo sim para a humanidade. Porque ao mesmo tempo em que Jesus é morto por nós, ele se deixa matar por nós. É isso que inclusive ele fala para Pilatos, olha, se eu quisesse, eu chamaria as minhas hostes celestiais e eu sopraria e você dissolveria. Mas eu estou me entregando à morte. Eu estou me dando. Jesus diz, a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. E tenho poder para dar e pegar de volta. Então é isso que é o paradoxo e esse conflito aqui, onde a ação de Deus e a ação humana se encontram. E aí a gente pode dizer assim, não, no fundo, quem matou Jesus foi Deus. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aí Pedro diz, tá certo, mas que vocês assassinaram ele de maneira cruel, vocês fizeram isso sim. Então esse é o grande paradoxo. A morte de Jesus, quem olha de baixo para cima, vê um assassinato cruel a um inocente.
mas quem olha da eternidade de cima para baixo vê um ato de amor divino em derramar a sua própria vida sobre a humanidade. Então esse é o paradoxo da nossa experiência da morte de Jesus na cruz. Então, eu sugiro para você as perguntas para você conversar agora. Quem matou Jesus? Escuta aí. Quem matou Jesus? Na verdade, eu perguntaria para você o seguinte: das personagens envolvidas na morte de Jesus, os religiosos, a multidão, o sinédrio, Pilatos, Herodes, com qual delas você se identifica mais? Você se vê onde? Você se vê como um pragmático que nem o Caifás, que está dizendo, se esse cara aí é um Messias falso, é melhor logo morrer ele do que todo mundo aqui morrer. Ele tem a razão dele para pensar desse jeito aí. Já o Pilatos, ele diz assim, olha, eu não vejo nada nesse homem, mas é um problema interno aí de vocês resolvem, eu não me meto nisso, não quero saber disso aí. É conveniência. Um é pragmático, o outro é conveniente, o outro não quer se envolver, não quer tomar posição. A multidão, ela está incomodada e está assustada, ela está com medo. Ela acha assim que se a revolta realmente crescer, Roma pode vir com violência. Então a multidão está com medo. Enfim, há muitas emoções envolvidas aí na morte de Jesus. Não resta dúvida que muita gente deve ter desejado a morte dele por uma inveja ou por um ódio. O bem desperta ódio, sabia? Quando você vê uma pessoa muito boa, quando você vê uma pessoa que é um exemplo, você vê uma pessoa muito íntegra, você acaba ficando com raiva dela, porque a própria presença dela já diz tudo que você não é. Tudo que ela tem de belo, que você não tem, você fica com raiva dela, então você quer destruí-la. Então, na morte de Jesus há muitas coisas. Então, a pergunta que eu faço é quem matou Jesus? E das pessoas que estão envolvidas ali naquelas circunstâncias da morte de Jesus, com qual delas você se identifica e por quê? Mas também eu quero perguntar qual é a sua responsabilidade na morte de Jesus? Onde você entra nisso? Qual é a sua responsabilidade? Como é que você está implicado? Como é que você está implicada na morte de Jesus? O que a morte de Jesus diz a seu respeito, diz para você? É isso que eu gostaria que você conversasse. A conversa de hoje não parece ser muito boa, não, porque ela nos coloca diante da nossa responsabilidade humana em dizer sim ou não para Deus, e a morte de Jesus é o símbolo de como nós dizemos não para Deus. Isto me leva a considerar que nós matamos Jesus muitas vezes na nossa vida, simbólica e figuradamente, nós matamos Jesus muitas vezes. Então, essa é a conversa de hoje. Como é que a morte de Jesus penetra a sua consciência, a sua alma, onde você está nesse cenário aí tão funesto de um inocente pendurado na cruz e de um Deus que se derrama em amor. Por que Deus precisa fazer isso por nós? Por que Deus precisa fazer isso por você? Depois você escreve a sua oração, compartilha com quem está com você e ouça a leitura das demais orações. E a gente se vê quinta-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe você e sua casa.